Estamos de volta, vamos dar continuidade a 1 Coríntios 14. O dom da profecia é superior ao de línguas. Paulo está dando continuidade ao capítulo 13. No tocante amor, caridade, ele instrui para que os coríntios sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais. Zelo da palavra, que é do grego zelô, tradução no Strong, ter zelo por, arder de desejo, prosseguir ardentemente, desejar ávido ou intensamente. O que fala em línguas, fala para Deus. Ninguém entende. E Paulo estava disciplinando porque muitos queriam falar publicamente em línguas, tipo fazer discursos em línguas onde ninguém entendia, sem edificar a ninguém. Não que ele fosse contra falar em línguas, até porque ele falava uma variedade enorme de línguas, né? O falar em línguas, o que ele estava instruindo era no tocante à ordem. Explica que o profetizar é mais importante, porque o profetizar fala para a igreja, e todos são edificados, né? E a profecia pode ser de edificação, como pode ser de exortação ou de consolo. Ele diz para buscar mais o dom de profetizar do que o de falar em línguas, a menos que também haja um intérprete para relatar à igreja, e ele dá exemplo, tipo, se ele fosse até Coríntios falando em línguas estranhas, o que adiantaria se não tivesse ninguém para traduzir? Ninguém entenderia nada. Ele fala dos instrumentos musicais e cita a trombeta, que dava o toque certo para as batalhas. Os judeus estão vivendo a festa das trombetas nesse momento, né? Começou sexta-feira, desde sexta, junto com o Rosh Hashanah, que foi o ano novo judaico, né? E a festa das trombetas, ela vai até Yom Kippur, que é o dia do perdão, e são 10 dias que a trombeta toca todos os dias, de manhã, de tarde, vários momentos por dia. É o shofar, né? Shofar é aquele chifre do carneiro, que é o Yom Kippur, é o dia do perdão. Então são 10 dias que a trombeta vai tocar. Em Apocalipse, as trombetas também são citadas em vários momentos, inclusive para a segunda vinda de Jesus, que a trombeta vai tocar. Paulo ensina para buscarem os dons e também o de interpretação de línguas, para que não só o espírito seja edificado, mas também o entendimento para que dê frutos. Ele declara que fala muitas línguas, mas prefere falar 5 palavras normais, né, onde todos possam entender, do que 10.000 palavras onde ninguém entende nada. Expressa também preocupação: se todos falam em línguas na igreja e entrar um infiel, além dele não ser edificado, a pessoa não vai ser edificada, ele não vai entender nada e vai ser um motivo de escândalo para a igreja. Ele vai achar que as pessoas são loucas, né? A necessidade de ordem no culto. Paulo instrui para que tenham ordem, que cada um contribua em sua medida. Se alguém falar em línguas, apenas 2 ou 3 falem, mas só se tiver intérprete. Caso não haja intérprete, para se manterem calados e falar apenas com Deus, falar em línguas baixinhas, né? Apenas com Deus. No caso de profecias, apenas 2 ou 3 profetizarem e sejam submetidos a julgamentos dos profetas. E se nesse meio tempo alguém tiver alguma revelação, que fiquem calados, para não perturbar o culto e ser um culto de ordem, porque Deus não é um Deus de confusão. Paulo não está proibindo as mulheres de falar, inclusive tinha muitas profetisas. O que ele proibia era a indisciplina. O que provavelmente estava acontecendo é que naquela época as mulheres sentavam de um lado e os homens de outro, eles não se assentavam juntos. E quando elas tinham alguma dúvida, elas gritavam para o marido do outro lado, para tirar aquela dúvida, não é? Isso as que tinham marido. E o que Paulo está dizendo, que era para elas fazerem isso em casa, e não ali, tirar as dúvidas em público, perturbando o culto. Já imaginou 5 mulheres tirando dúvidas
gritando para o outro lado para falar com seus maridos, devia ser uma loucura de fato, né? E ele diz para elas fazerem isso em casa, porque a gente vai lendo as cartas de Paulo e a gente vê que as mulheres tinham várias partes que elas eram importantíssimas. A gente tem Priscila, tem outros exemplos, mulheres fortes no ministério de Paulo, e elas falavam, elas ensinavam, elas profetizavam, porque quando a gente lê assim seco, parece que Paulo nem gostava das mulheres, né? Não é nada disso. Paulo fecha essa questão dizendo que se alguém ignora suas instruções, que são vindas de Deus, que ignore, mas que a responsabilidade é deles, é de cada um que ignorar. E ele encerra incentivando para que profetizem e não proíbam falar de línguas, quer dizer, ele incentiva e ainda diz para que não seja proibido falar de línguas em línguas nos cultos, não é? Imagina, a gente está lendo, essa carta era uma carta só, imagina quantas instruções, né? A disciplina dessa carta. Paulo, assim, tinha um trabalho e com certeza ele tinha uma autoridade muito forte, porque essa carta de Paulo não é de beijinho, né? É uma carta firme, totalmente disciplinar, né? E assim, ele tinha que ter muita autoridade para que as pessoas não só recebessem a carta, mas como obedecessem, né? Então, vamos ver, né? A gente está vendo, e a gente depois vai para 2 Coríntios e a gente vai ver o desenrolar disso, tá? Eu espero você amanhã. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã.